Também o fizeram alguns dogmas seculares. O único lugar no qual existem direitos é nas narrativas, que os humanos inventam e contam uns aos outros. Elas foram consagradas com dogmas por si mesmos evidentes durante a luta contra a intolerância religiosa e governos autocráticos. Embora não seja verdade que os humanos tenham direito natural à vida ou à liberdade, a crença nessa narrativa refreou o poder dos regimes autoritários, protegeu minorias de serem prejudicadas e salvaguardou bilhões das piores consequências da pobreza e da violência. Com isso, é provável que tenha contribuído para a felicidade e o bem-estar da humanidade mais do que qualquer outra doutrina na história. Ainda assim é um dogma. O artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Se entendemos isso como uma exigência política, todo ser humano deveria ter direito à liberdade de opinião, é bastante sensato. Mas, se acreditamos que todo sapiens está naturalmente investido de um direito à liberdade de opinião e que, portanto, a censura transgride alguma lei da natureza, estamos escapando à verdade sobre a humanidade. Enquanto se definir como um indivíduo que possui direitos naturais inalienáveis, você não saberá quem você realmente é e não compreenderá as forças históricas que moldaram sua sociedade e sua mente, incluindo sua crença em direitos naturais. Essa ignorância talvez pouco importasse no século XX, quando as pessoas estavam ocupadas combatendo Hitler e Stalin, mas poderia tornar-se fatal no século XXI, porque a biotecnologia e a inteligência artificial estão procurando mudar o próprio significado de humanidade. Se estamos comprometidos com o direito à vida, isso implicaria que devemos usar a biotecnologia para superar a morte. Se estamos comprometidos com o direito à liberdade, deveríamos conferir poder a algoritmos que decifram e realizam desejos ocultos. Se humanos desfrutam de direitos humanos iguais, super-humanos deveriam desfrutar de superdireitos. As pessoas seculares encontrarão dificuldades para se envolver nessas questões, enquanto estiverem comprometidas com a crença dogmática em direitos humanos. O dogma dos direitos humanos foi moldado em séculos passados como uma arma contra a Inquisição, o Ancien Regime, os nazistas e a Ku Klux Klan. Dificilmente estará equipado para lidar com super-humanos, ciborgues e computadores superinteligentes. Ainda que os movimentos de direitos humanos tenham desenvolvido um arsenal muito impressionante de argumentos e defesas contra vieses religiosos e tiranos humanos, esse arsenal dificilmente nos protege contra excessos do consumismo e utopias tecnológicas. Tomando consciência da sombra, o secularismo não deveria ser equiparado ao dogmatismo stalinista ou aos frutos amargos do imperialismo ocidental e à industrialização desenfreada, mas tampouco pode se esquivar de toda responsabilidade por eles. Movimentos seculares e instituições científicas têm hipnotizado bilhões com promessas de aperfeiçoar a humanidade e utilizar as benesses do planeta Terra para o benefício de nossa espécie. Essas promessas resultaram não só na debelação de pestes e da fome, mas também em gulags e no derretimento das calotas polares. Você pode alegar que tudo isso é por culpa de pessoas que não entendem e distorcem os ideais seculares centrais e os fatos verdadeiros da ciência. E você estará certíssimo. Mas esse é um problema comum de todos os movimentos influentes. Por exemplo, o cristianismo tem sido responsável por grandes crimes como a Inquisição, as cruzadas, a opressão de culturas nativas por todo o mundo e o desempoderamento das mulheres. Um cristão poderia ofender-se com essa afirmação e replicar que todos esses crimes resultaram de um entendimento totalmente errado do cristianismo. Jesus pregou apenas o amor e a Inquisição baseou-se numa horrível distorção de seus ensinamentos. Podemos simpatizar com essa afirmação, mas seria um erro inocentar o cristianismo com tanta facilidade. Os cristãos que ficaram horrorizados com a Inquisição e as cruzadas não podem simplesmente lavar as mãos dessas atrocidades. Deveriam em vez disso se fazer algumas perguntas muito difíceis. Como exatamente a religião do amor permitiu ser distorcida dessa maneira, e não uma só, mas muitas vezes? A protestantes que tentem pôr toda a culpa no fanatismo católico, recomenda-se a leitura de um livro sobre o comportamento dos colonizadores protestantes na Irlanda ou na América do Norte. Da mesma forma, marxistas deveriam se perguntar como os ensinamentos de Marx pavimentaram o caminho para o Gulag. Cientistas deveriam se perguntar como o projeto científico prestou-se tão facilmente à desestabilização do ecossistema global e, em especial, os geneticistas deveriam extrair uma advertência do modo como os nazistas sequestraram as teorias darwinianas. Toda religião, ideologia e credo tem sua sombra e, não importa qual credo que você segue, deveria tomar consciência de sua sombra e evitar a ingênua certeza de que isso não pode acontecer conosco. A ciência secular representa pelo menos uma grande vantagem em relação às religiões mais tradicionais, a saber, ela não está aterrorizada com sua sombra e, em princípio, quer admitir seus erros e pontos cegos. Se você acredita numa verdade absoluta revelada por um poder transcendente, não pode se permitir admitir qualquer erro, pois isso anularia toda a sua história. Mas, se você acredita na busca da verdade por humanos falíveis, admitir erros é parte inerente do jogo. É também por isso que movimentos seculares não dogmáticos tendem a fazer promessas relativamente modestas. Cientes de suas imperfeições, eles esperam efetuar pequenas mudanças incrementais, elevando o salário mínimo em alguns dólares ou reduzindo a mortalidade infantil em uns poucos pontos percentuais. É uma marca das ideologias dogmáticas que, devido à sua excessiva autoconfiança, elas rotineiramente prometem o impossível. Seus líderes falam muito livremente sobre eternidade, pureza e redenção, como se, ao se implementar alguma lei, ao se construir um templo ou ao se conquistar um pedaço de território, elas fossem capazes de salvar o mundo inteiro num só grande gesto. Quando estamos próximos de tomar as decisões mais importantes da vida, eu confiaria mais naqueles que admitem ignorância do que naqueles que alegam infalibilidade. Se você quer que sua religião, ideologia ou visão de mundo lidere o mundo, minha primeira pergunta a você é: qual é o maior erro que sua religião, ideologia ou visão de mundo cometeu? O que ela entendeu errado? Se você não for capaz de responder seriamente, eu, por mim, não confiaria em você. Parte quarta verdade, se você se sente impotente e confuso diante da situação global, está no caminho certo. Processos globais são complicados demais para que uma única pessoa os compreenda. Como então saber a verdade sobre o mundo e não ser vítima de propaganda e desinformação? 15. Ignorância. Você sabe menos do que pensa que sabe. Os capítulos precedentes examinaram alguns dos problemas e desenvolvimentos mais importantes da era atual, desde o exagero midiático em torno da ameaça de terrorismo até a subapreciada ameaça de disrupção tecnológica. Se você ficou com a sensação perturbadora de que é demais e que você não é capaz de processar tudo isso, você está absolutamente certo. Ninguém é nos séculos recentes. O pensamento liberal depositou uma confiança imensa no indivíduo racional. Ele descrevia indivíduos humanos como
agentes racionais independentes, e fez dessas criaturas míticas a base da sociedade moderna. A democracia fundamenta-se na ideia de que o eleitor sabe o que é melhor, o livre mercado capitalista acredita que o cliente tem sempre razão, e a educação liberal ensina os estudantes a pensarem por si mesmos. No entanto, é um erro depositar tanta confiança no indivíduo racional. Pensadores pós-coloniais e feministas destacaram que esse indivíduo racional pode muito bem ser uma fantasia chauvinista ocidental, glorificando a autonomia e o poder de homens brancos de classe alta. Como observado anteriormente, economistas comportamentais e psicólogos evolucionistas demonstraram que a maioria das decisões humanas é baseada em reações emocionais e atalhos heurísticos, e não em análise racional, e que, enquanto nossas emoções e nossa heurística talvez fossem adequadas para lidar com a vida na idade da pedra, são lamentavelmente inadequadas na idade do silício. Não só a racionalidade, a individualidade também é um mito. Humanos raramente pensam por si mesmos. E sim, pensamos em grupos. Assim como é preciso uma tribo para criar uma criança, é preciso uma tribo para inventar uma ferramenta, resolver um conflito ou curar uma doença. Nenhum indivíduo sabe tudo o que é preciso para construir uma catedral, uma bomba atômica ou uma aeronave. O que deu ao Homo sapiens uma vantagem em relação a todos os outros animais e nos tornou senhores do planeta não foi nossa racionalidade individual, mas nossa incomparável capacidade de pensar juntos em grandes grupos. Indivíduos humanos, constrangedoramente, poucos sabem sobre o mundo e, à medida que a história avançava, sabiam cada vez menos. Um caçador-coletor na Idade da Pedra sabia como fazer as próprias roupas, como acender uma fogueira, como caçar coelhos e como escapar de leões. Nós pensamos que hoje sabemos muito mais, mas como indivíduos na verdade sabemos muito menos. Baseamos-nos na expertise de outros para quase todas as nossas necessidades. Num experimento humilhante, pediu-se a pessoas que avaliassem o quanto compreendiam como funcionava um zíper comum. A maioria respondeu confiantemente que compreendia muito bem, afinal, usavam um zíper o tempo todo. Pediu-se então que descrevessem com o máximo de detalhes possível todas as etapas envolvidas na operação do zíper. A maior parte das pessoas não tinha a menor ideia. 2. Isso é o que Stephen Sloman e Philippe Fermat denominaram a ilusão do conhecimento. Pensamos que sabemos muito, mesmo quando individualmente sabemos muito pouco, porque tratamos o conhecimento dos outros como se fosse nosso. Isso não é necessariamente ruim. Nossa confiança no pensamento de grupo nos fez senhores do mundo, e a ilusão do conhecimento nos permite atravessar a vida sem cairmos em um esforço impossível para compreender tudo por nós mesmos. De uma perspectiva evolutiva, confiar no conhecimento de outros funcionou extremamente bem para o Homo sapiens. Mas, assim como outros traços humanos que faziam sentido em eras passadas mas causam problemas na era moderna, a ilusão do conhecimento tem suas desvantagens. O mundo está ficando cada vez mais complexo, e as pessoas não se dão conta de quão ignorantes são. Consequentemente, algumas que não sabem quase nada de meteorologia ou biologia propõem assim mesmo políticas concernentes à mudança climática e a plantas geneticamente modificadas, enquanto outras mantêm opiniões muito firmes quanto ao que deveria ser feito no Iraque ou na Ucrânia, sem serem capazes de localizar esses países no mapa. Pessoas raramente contemplam sua ignorância, porque se fecham numa câmara de eco com amigos que pensam como eles e com feedes de notícias que se autoconfirmam, fazendo com que suas crenças sejam constantemente reiteradas e raramente desafiadas. 3. É improvável que oferecer às pessoas mais informações melhore a situação. Cientistas esperam poder dissipar concepções equivocadas com educação científica, e especialistas esperam influir na opinião pública em questões como Obamacare ou aquecimento global, apresentando ao público fatos precisos e relatórios de especialistas. Essas esperanças baseiam-se numa compreensão equivocada de como os humanos efetivamente pensam. A maior parte de nossas opiniões é formada por pensamento comunitário e não em racionalidade individual, e adotamos essas opiniões por lealdade ao grupo. Bombardear pessoas com fatos e expor sua ignorância individual provavelmente será um tiro pela culatra. A maioria das pessoas não gosta de dados demais e certamente não gosta de se sentir idiota. Não esteja certo de que pode convencer os que apoiam o T a partir de que o aquecimento global é um fato, apresentando-lhes planilhas e estatísticas. 4. O poder do pensamento de grupo é tão penetrante que é difícil se livrar dele mesmo, quando parece ser bastante arbitrário. Assim, nos Estados Unidos, conservadores de direita tendem a se incomodar muito menos do que progressistas de esquerda com coisas como poluição e espécies ameaçadas de extinção, motivo pelo qual a Louisiana tem regulamentos ambientais muito menos rigorosos do que Massachusetts. Estamos acostumados com essa situação, por isso achamos natural, mas na realidade ela é bem surpreendente. Poderíamos pensar que os conservadores se importariam muito mais com a conservação da velha ordem ecológica e com a proteção de suas terras, florestas e rios ancestrais. Em contraste, poderíamos esperar que os progressistas estivessem muito mais abertos a mudanças radicais no campo, especialmente se elas visam acelerar o progresso e melhorar o padrão da vida humana. Contudo, como as posições políticas quanto a essas questões foram estabelecidas por vários acasos históricos, tornou-se uma segunda natureza dos conservadores ignorar preocupações ambientais, enquanto progressistas de esquerda tendem a temer qualquer ruptura da antiga ordem ecológica. 5. Nem mesmo os cientistas são imunes ao poder do pensamento de grupo. Assim, cientistas que acreditam que fatos podem mudar a opinião pública podem ser vítimas de pensamento de grupo científico. A comunidade científica se baseia na eficácia dos fatos, daí que os que são leais a essa comunidade creem que podem vencer debates públicos despejando dados, apesar de haver muita evidência empírica do contrário. Da mesma forma, a crença liberal na racionalidade individual pode ser produto de um pensamento de grupo. Em um dos momentos climáticos do filme A Vida de Brian, do Monty Python, uma enorme multidão de seguidores esperançosos e ingênuos confunde Brian com o Messias. Brian diz a seus discípulos que vocês não precisam me seguir, vocês não precisam seguir ninguém. Vocês têm de pensar por si mesmos. Vocês são indivíduos. Todos vocês são diferentes. A multidão entusiasmada entoa em uníssono. Sim, somos todos diferentes. O Monty Python estava parodiando a contracultura ortodoxa da década de 1960, mas a questão ali pode ser a crença no individualismo racional. As democracias modernas estão cheias de multidões gritando em uníssono. Sim, o eleitor sabe o que é melhor. Sim, o cliente tem sempre razão. O buraco negro do poder, o problema do pensamento de grupo e da ignorância individual envolve não apenas eleitores e clientes comuns, mas também presidentes e seus. Eles podem ter à sua disposição agências de inteligência e muitos conselheiros, mas isso não faz necessariamente com que as coisas fiquem melhores. É muito difícil descobrir a verdade quando você está governando o mundo. Você simplesmente está ocupado demais. A maioria dos líderes políticos e grandes empresários estão eternamente atarefados. Se você quiser se aprofundar em qualquer assunto, vai precisar de muito tempo e, principalmente, do privilégio de poder desperdiçar tempo. Terá de experimentar caminhos improdutivos, explorar becos sem saída, abrir espaço.
Para as dúvidas e o tédio, e permitir que pequenas sementes de ideias cresçam lentamente e floresçam. Se você não pode se dar ao luxo de perder tempo, nunca encontrará a verdade. Pior ainda, as grandes potências quase sempre distorcem a verdade. Poder diz respeito a mudar a realidade, e não a enxergá-la, como ela é quando você tem em mãos um martelo, tudo parece prego, e quando tem um grande poder nas mãos, tudo parece um convite para se intrometer. Mesmo que de algum modo você supere esse impulso, as pessoas à sua volta nunca se esquecerão do martelo gigante nas suas mãos. Quem quer que fale com você terá sua própria agenda, e por isso você nunca poderá acreditar totalmente no que dizem. Nenhum sultão poderá jamais confiar que seus cortesãos e subalternos estão lhe dizendo a verdade. Assim, um grande poder atua como um buraco negro, que deforma o próprio espaço à sua volta. Quanto mais próximo você estiver, mais distorcido torna-se tudo. Cada palavra ganha um peso extra ao entrar em sua órbita, e cada pessoa que você vê tenta bajular, agradar ou obter alguma coisa de você. Elas sabem que você não pode conceder-lhes mais de 1 minuto ou 2, e temem dizer algo impróprio ou confuso, por isso acabam por se limitar a lemas vazios ou aos maiores clichês. Alguns anos atrás fui convidado para um jantar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Amigos aconselharam-me a não ir, mas não consegui resistir à tentação. Pensei que finalmente ouviria alguns dos grandes segredos, que só se divulgam a orelhas importantes atrás de portas fechadas. Que decepção! Havia lá cerca de 30 pessoas, e cada uma delas tentava obter a atenção do grande homem, impressioná-lo com sua verve, pedir um favor, ou obter alguma coisa dele. Se alguém lá sabia de algum grande segredo, fez um excelente trabalho guardando para si mesmo. Dificilmente foi culpa de Netanyahu, na verdade não foi culpa de ninguém. A culpa é da atração gravitacional do poder. Se você de fato quer a verdade, precisa escapar do buraco negro do poder e permitir-se desperdiçar muito tempo vagando aqui e ali na periferia. O conhecimento revolucionário raramente chega ao centro, porque o centro está construído sobre um conhecimento já existente. Os guardiões da velha ordem normalmente determinam quem vai chegar aos centros do poder e tendem a reter no filtro os portadores de perturbadoras ideias não convencionais. É claro que eles filtram também uma incrível quantidade de refúgio. Não ser convidado para o Fórum Econômico Mundial em Davos dificilmente é garantia de sabedoria. É por isso que você precisa perder tanto tempo na periferia. Ela pode conter algumas brilhantes ideias revolucionárias, mas está cheia de palpites desinformados, modelos desmascarados, dogmas supersticiosos e ridículas teorias conspiratórias. Os líderes ficam presos num dilema. Se permanecerem no centro do poder, terão uma visão extremamente distorcida da vida. Se aventurarem nas margens, desperdiçarão seu precioso tempo. E o problema só vai ficar pior. Nas próximas décadas o mundo será ainda mais complexo do que é hoje. Consequentemente, indivíduos humanos, sejam peões ou reis, saberão ainda menos sobre as engenhocas tecnológicas, as correntes econômicas e as dinâmicas políticas que dão forma ao mundo. Como observou Sócrates há mais de 2000 anos, o melhor que podemos fazer nessas condições é reconhecer nossa própria ignorância individual. Mas e quanto à moralidade e à justiça? Se não somos capazes de compreender o mundo, como podemos esperar saber qual é a diferença entre o certo e o errado, entre a justiça e a injustiça? 16. Justiça. Nosso senso de justiça pode estar desatualizado como todos os nossos outros sensos. Nosso senso de justiça tem antigas raízes evolutivas. A moralidade humana foi moldada no decurso de milhões de anos de evolução, adaptada para lidar com os dilemas sociais e éticos que surgiram na vida de pequenos bandos de caçadores-coletores. Se eu saísse para caçar com você e matasse um veado e você não pegasse nada, eu deveria compartilhar meu butim com você? Se você fosse colher cogumelos e voltasse com um cesto cheio, o fato de eu ser mais forte, que você permite que pegue todos esses cogumelos para mim? E se eu souber que você está tramando me matar, tudo bem se eu agir preventivamente e cortar sua garganta na escuridão da noite? À primeira vista, as coisas não mudaram muito desde que deixamos as savanas africanas e fomos para a selva urbana. Poderíamos pensar que as questões que enfrentamos hoje, a guerra civil na Síria, a desigualdade global, o aquecimento global, são só as mesmas antigas questões em grande escala. Mas isso é uma ilusão. O tamanho importa, e do ponto de vista da justiça, como de muitos outros pontos de vista, é difícil dizer que estamos adaptados ao mundo no qual vivemos. O problema não é de valores. Sejam seculares ou religiosos, os cidadãos do século XXI têm muitos valores. O problema é implementar esses valores no mundo global complexo. É tudo culpa dos números. O senso de justiça dos nossos ancestrais era estruturado para lidar com dilemas relativos à vida de algumas dezenas de pessoas em poucas dezenas de quilômetros quadrados. Quando tentamos compreender relações entre milhões de pessoas em continentes inteiros, nosso senso moral fica soberbado. A justiça exige não apenas um conjunto de valores abstratos, mas também uma compreensão das relações concretas de causa e efeito. Se você coletou cogumelos para alimentar seus filhos, e eu tiro de você à força o cesto de cogumelos, o que quer dizer que todo o seu esforço foi em vão, e seus filhos irão dormir com fome, isso é injusto. É fácil perceber isso, porque é fácil ver as relações de causa e efeito. Infelizmente, uma característica inerente a nosso mundo global moderno é que suas relações causais são muito ramificadas e complexas. Eu posso estar vivendo pacificamente em minha casa, nunca ter levantado um dedo contra ninguém, e ainda assim, de acordo com ativistas da esquerda, ser um conivente de soldados israelenses e colonos na Cisjordânia. De acordo com os socialistas, minha vida confortável baseia-se no labor de crianças em locais de trabalho sombrios e degradados. Os defensores do bem-estar dos animais lembram-me que minha vida está entrelaçada com um dos mais pavorosos crimes na história, a subjugação de bilhões de animais de criação a um regime brutal de exploração. Posso realmente ser culpado por tudo isso? Não é fácil dizer. Como dependo, para existir, de uma espantosa rede de laços econômicos e políticos, e como as conexões causais globais são tão intricadas, é difícil responder até as mais simples perguntas, como de onde vem meu almoço, quem fez os sapatos que estou calçando, e o que o meu fundo de pensão está fazendo com meu dinheiro. 2. Roubando rios. Um caçador-coletor sabia muito bem de onde vinha seu almoço, ele mesmo o obtinha, quem fazia seus mocassins, dormia a 20 metros dele, e o que estava fazendo seu fundo de pensão? Estava brincando na lama. Naquela época, as pessoas só tinham um fundo de pensão, chamado filhos. Sou muito mais ignorante do que um caçador-coletor. Anos de pesquisa podem revelar que o governo no qual votei está secretamente vendendo armas a um sombrio ditador no outro lado do mundo. Mas, durante o tempo que me leva para descobrir isso, eu poderia estar perdendo descobertas muito mais importantes, como o destino das galinhas, cujos ovos eu comi no jantar. O sistema está estruturado de tal maneira que aqueles que não se esforçam por saber podem permanecer numa feliz ignorância, e os que fazem um esforço vão descobrir que é muito difícil saber a verdade. Como é possível impedir o roubo quando o sistema econômico global está incessantemente roubando, em meu nome e sem meu conhecimento? Não importa se você julga ações por suas consequências, é errado roubar, porque isso prejudica as vítimas, ou se acredita em deveres categóricos que devem ser cumpridos independentemente das consequências. Roubar é errado, porque assim disse Deus.
O problema é que se tornou complicado demais ter noção do que estamos de fato fazendo. O mandamento de não roubar foi formulado numa época na qual roubo significava tomar, com suas próprias mãos, algo que não lhe pertence. Mas hoje roubo remete a cenários completamente diferentes. Suponha que eu invista $10.000 em ações de uma grande empresa petroquímica, que me provê um retorno anual de 5% de meu investimento. A corporação é muito lucrativa, porque não paga por danos colaterais. Ela despeja lixo tóxico no rio próximo sem se importar com os danos para os reservatórios de água da região, para a saúde pública ou para a fauna local. Usa sua riqueza para recrutar uma legião de advogados, que a defendem de qualquer exigência de indenização. Conta também com lobistas, que bloqueiam toda tentativa de criação de leis mais rigorosas de regulação ambiental. Podemos acusar a empresa de roubar um rio? E quanto a mim, pessoalmente, eu nunca roubo a casa ou roubo dinheiro da bolsa de ninguém. Não tenho conhecimento de como essa corporação específica está gerando seus lucros. Não me recordo que parte de minha carteira está investida nela. Sendo assim, sou culpado por roubo? Como podemos agir moralmente, quando não temos como conhecer todos os fatos relevantes? Pode-se tentar esquivar do problema adotando uma moralidade de intenções. O importante é o que eu pretendo, não o que efetivamente faço, ou o resultado do que faço. No entanto, no mundo no qual tudo é interconectado, o supremo imperativo moral torna-se o imperativo de saber. Os maiores crimes na história moderna resultaram não só de ódio ou ganância, mas principalmente de ignorância e indiferença. Encantadoras damas inglesas financiaram o tráfico de escravos no Atlântico comprando ações e títulos na Bolsa de Londres, sem nunca terem posto o pé na África ou no Caribe. Elas depois adoçavam chá das 4 com cubos de açúcar brancos como a neve, produzidos em plantações infernais, sobre as quais elas nada sabiam. Na Alemanha, no fim da década de 1930, o gerente de um posto de correio local poderia ser um cidadão íntegro cuidando do bem-estar de seus funcionários e ajudando pessoalmente pessoas angustiadas a encontrar seus pacotes desaparecidos. Era sempre o primeiro a chegar ao trabalho e o último a sair, e, mesmo quando havia tempestades de neve, assegurava-se de que a correspondência chegasse no horário. Mas, infelizmente, sua eficiente e hospitaleira agência de correios era uma célula vital no sistema nervoso do Estado nazista. Estava distribuindo propaganda racista, ordens de recrutamento para o Wehrmacht e drásticas instruções para a sede local das SS. Algo está errado quanto às intenções de quem não faz um esforço sincero para saber. Mas o que pode ser considerado um esforço sincero para saber? Deveriam os chefes dos correios em cada país abrir a correspondência que estão entregando e se demitirem ou se revoltarem se descobrirem propaganda do governo. É fácil olhar retrospectivamente para a Alemanha nazista de década de 1930 com absoluta certeza moral, porque sabemos aonde chegou essa corrente de causas e efeitos. Mas, sem a vantagem da visão retrospectiva, a certeza moral pode estar fora de nosso alcance. A verdade amarga é que o mundo ficou complicado demais para nosso cérebro de caçadores-coletores. A maior parte das injustiças no mundo contemporâneo resulta de vieses estruturais em grande escala, e não de preconceitos individuais, e nosso cérebro de caçadores-coletores não evoluiu a ponto de detectar vieses estruturais. Somos cúmplices de pelo menos alguns desses vieses, e simplesmente não temos tempo nem energia para descobrir todos eles. O processo de escrever este livro me ensinou essa lição, num nível pessoal. Quando discuto questões globais, estou sempre correndo o perigo de privilegiar o ponto de vista da elite global em relação ao de vários grupos desfavorecidos. A elite global comanda a conversa, assim é impossível ignorar suas opiniões. Grupos desfavorecidos, em contraste, são rotineiramente silenciados, e assim fica fácil se esquecer deles, não por malícia deliberada, mas por pura ignorância. Por exemplo, não sei absolutamente nada sobre as opiniões e os problemas específicos e singulares dos aborígenes da Tasmânia. Na verdade, sei tão pouco sobre eles que no livro anterior presumi que os aborígenes da Tasmânia não existem mais porque foram todos aniquilados por colonizadores europeus. Na verdade, existem hoje milhares de pessoas vivas, cujos ancestrais remontam à população aborígene da Tasmânia e que enfrentam muitos problemas que lhes são únicos, um dos quais é que sua própria existência é frequentemente negada, até mesmo por estudiosos instruídos. Mesmo que você pertença a um grupo desfavorecido e tenha em primeira mão uma compreensão de seus pontos de vista, isso não significa que você compreende o ponto de vista de todos os outros grupos semelhantes, pois cada grupo e subgrupo estão diante de diferentes emaranhados de fragilidades, tratamentos desiguais, insultos codificados e discriminação institucional. Um homem afro-americano com 30 anos de idade tem uma experiência de 30 anos do que significa ser um homem afro-americano, mas não tem experiência do que é ser uma mulher afro-americana, uma cigana búlgara, uma russa cega ou uma lésbica chinesa. Enquanto crescia, esse homem afro-americano era repetidamente detido e revistado pela polícia sem motivo aparente, algo pelo qual a lésbica chinesa nunca teve de passar. Em contraste, ter nascido numa família afro-americana numa vizinhança afro-americana significa que ele estava cercado de pessoas como ele, que lhe ensinaram o que precisava saber para poder sobreviver e evoluir como um homem afro-americano. A lésbica chinesa não nasceu numa família lésbica, numa vizinhança lésbica, e talvez não tenha tido ninguém no mundo que lhe desse lições básicas. Daí que crescer como negro em Baltimore dificilmente faz com que seja fácil compreender a luta de crescer como lésbica em Hangzhou. Em épocas mais antigas isso tinha menos importância, porque você não se sentia responsável pelas dificuldades de gente que vivia do outro lado do mundo. Em geral, fazer um esforço para simpatizar com seus vizinhos menos afortunados já era suficiente. Mas hoje os grandes debates globais sobre coisas como mudança climática e inteligência artificial têm impacto sobre todos, seja na Tasmânia, em Hangzhou ou em Baltimore, por isso temos de levar em conta todos os pontos de vista. Porém, como fazer isso? Como compreender a rede de relações entre milhares de grupos que se intersectam por todo o mundo? 3. Minimizar ou negar? Mesmo que realmente queiramos, a maioria de nós não é mais capaz de compreender os grandes problemas reais do mundo. Podem-se compreender as relações entre 2 caçadores-coletores, entre 20 deles, ou entre 2 clãs vizinhos. Mas as pessoas são mal equipadas para compreender as relações entre vários milhões de sírios, entre 500 milhões de europeus, ou entre todos os grupos e subgrupos do planeta que se intersectam. Ao tentar entender e julgar dilemas morais nessa escala, as pessoas frequentemente recorrem a um de 4 métodos. O primeiro é minimizar a questão. Compreender a guerra civil síria, como se estivesse ocorrendo entre 2 caçadores-coletores, e imaginar o regime de Assad como uma pessoa só, e os rebeldes como outra pessoa, uma má e outra boa. A complexidade histórica do conflito é substituída por uma trama simples e clara. 4. O segundo é focar numa narrativa humana tocante, que supostamente se aplica a todo o conflito. Quando você tenta explicar às pessoas a verdadeira complexidade do conflito por meio de estatística e dados precisos, você as perde. Porém, uma narrativa pessoal sobre a sina de uma criança ativa os canais lacrimais, faz o sangue ferver e cria uma falsa certeza moral. 5. Isso é algo que muitas instituições de caridade compreenderam durante muito tempo. Num experimento digno de nota, pediu-se a pessoas que doassem dinheiro para ajudar uma pobre menina do Mali, de 7 anos de idade, chamada Roquia.
Muitos se comoveram com sua história e abriram corações e bolsos. Contudo, quando além da história pessoal de Roquia, os pesquisadores também apresentaram estatísticas sobre o problema mais amplo da pobreza na África, os respondentes ficaram menos dispostos a ajudar. Em outro estudo, pediram-se doações para ajudar ou uma criança doente ou 8 crianças doentes. As pessoas deram mais dinheiro à criança única do que ao grupo de 8. 6. O terceiro método para lidar com dilemas morais em grande escala é tecer teorias de conspiração. Entender como funciona a economia global e se esse funcionamento é bom ou ruim é complicado demais. É muito mais fácil imaginar que 20 multimilionários estão puxando as cordinhas nos bastidores, controlando a mídia e fomentando guerras para enriquecer. Quase sempre essa é uma fantasia sem fundamento. O mundo contemporâneo é muito complexo, não só para nosso senso de justiça, mas também para nossas capacidades gerenciais. Ninguém, inclusive os multimilionários, a CIA, os maçons e os sábios de Sion, compreende realmente o que está acontecendo no mundo. Assim, ninguém é capaz de puxar as cordinhas. 7. Esses 3 métodos tentam negar a verdadeira complexidade do mundo. O quarto e último método é criar um dogma, depositar nossa fé em alguma teoria, instituição ou liderança supostamente onisciente e segui-la para onde nos levar. Dogmas religiosos e ideológicos ainda são atraentes em nossa era científica justamente porque nos oferecem um porto seguro para a frustrante complexidade da realidade. Como já observado, movimentos seculares não estão livres desse perigo. Mesmo se você começar com uma rejeição de todos os dogmas religiosos e com um firme comprometimento com a verdade científica, cedo ou tarde a complexidade da realidade torna-se tão acabrunhante que se é levado a conceber uma doutrina que não seria questionada. Ainda que tal doutrina possa prover as pessoas de conforto intelectual e certeza moral, é discutível que ela possa prover justiça. O que deveríamos fazer então? Deveríamos adotar o dogma liberal e confiar no agregado de leitores e clientes individuais? Ou talvez devêssemos rejeitar a abordagem individualista e, como muitas culturas anteriores na história, empoderar comunidades que adquiram um senso do mundo juntas? Uma solução assim, no entanto, só nos tira da frigideira da ignorância individual para nos jogar na fogueira do enviesado pensamento de grupo. Bandos de caçadores-coletores, comunidades rurais e até mesmo bairros urbanos podiam pensar juntos sobre os problemas em comum que enfrentam, mas hoje temos problemas globais sem ter uma comunidade global. Nem o Facebook, nem o nacionalismo ou a religião estão próximos de criar essa comunidade. Todas as tribos humanas existentes estão empenhadas em fazer avançar seus interesses particulares e não em compreender a verdade global. Nem americanos, nem chineses, muçulmanos ou hindus constituem a comunidade global e assim sua interpretação da realidade dificilmente será confiável. Deveríamos então desistir e declarar que a busca humana por entender a verdade e encontrar justiça fracassou? Entramos oficialmente na era da pós-verdade. 17. Pós-verdade. Algumas fake news duram para sempre. Atualmente se repete que estamos vivendo uma nova e assustadora era da pós-verdade e que estamos cercados de mentiras e ficções. Não é difícil oferecer exemplos. No final de fevereiro de 2014, unidades especiais russas, sem ostentar insígnias de um exército, invadiram a Ucrânia e ocuparam instalações-chave na Crimeia. O governo russo e o presidente Putin em pessoa negaram repetidamente que eram tropas russas e as descreveram como grupos de autodefesa espontâneos que poderiam ter adquirido equipamento parecido com o russo em lojas locais. Ao fazer essa declaração absurda, Putin e seus assessores sabiam perfeitamente bem que estavam mentindo. Nacionalistas russos são capazes de desculpar essa mentira alegando que ela atende a uma verdade maior. A Rússia estava engajada numa guerra justa e, se é válido matar por uma causa justa, também não seria válido mentir. A causa mais elevada, que alegadamente justificaria a invasão da Ucrânia, era a preservação da sagrada nação russa. Segundo mitos nacionais, a Rússia é uma entidade que perdurou por 1000 anos apesar de repetidas tentativas de inimigos perversos de invadi-la e desmembrá-la. Depois dos mongóis, dos poloneses, dos suecos, da Grande Armée de Napoleão e da Wehrmacht de Hitler, na década de 1990 foi a OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia que tentaram destruir a Rússia, desmembrando partes de seu território e formando com eles falsos países, como a Ucrânia. Para muitos nacionalistas russos, a ideia de que a Ucrânia é uma nação separada da Rússia é uma mentira muito maior do que qualquer coisa pronunciada pelo presidente Putin durante sua missão sagrada de reintegrar a nação russa. Cidadãos ucranianos, observadores externos e historiadores podem sentir-se ultrajados por essa explicação e encará-la como uma espécie de bomba atômica da mentira no arsenal russo de embustes. Alegar que a Ucrânia não existe como nação e como país independente é desconsiderar uma longa lista de fatos históricos. Por exemplo, que durante os 1000 anos de suposta unidade russa, Kiev e Moscou foram parte do mesmo país por somente 300 anos. Isso também viola numerosas leis e tratados internacionais que a Rússia tinha aceitado e que salvaguardaram a soberania e as fronteiras da Ucrânia independente. Mais importante, ignora o que milhões de ucranianos pensam de si mesmos. Será que eles não têm o direito de dizer quem são? Os nacionalistas ucranianos certamente concordariam com os nacionalistas russos de que existem por aí alguns falsos países. Mas a Ucrânia não é um deles. E, sim, esses falsos países são a República Popular de Lugansk e a República Popular de Donetsk, que a Rússia estabeleceu para mascarar sua não provocada invasão da Ucrânia. 2. Seja qual for o lado que você apoia, parece que estamos realmente vivendo uma era terrível da pós-verdade, quando não só incidentes militares específicos, mas narrativas e nações inteiras podem ser falsificadas. Mas, se essa é a era da pós-verdade, quando, exatamente, foi a era de ouro da verdade? Na década de 1980? De 1950? 1930? E o que desencadeou a transição para a pós-verdade? A internet? A mídia social? A ascensão de Putin e Trump? Uma análise superficial da história revela que a propaganda e a desinformação não são nada novas, e até mesmo o hábito de negar nações inteiras e criar países falsos tem um longo pedigree. Em 1931, o exército japonês encenou ataques simulados a si mesmo para justificar sua invasão da China e depois criou o país falso de Manchukuo para legitimar suas conquistas. A própria China negou durante muito tempo que Tibete alguma vez tenha existido como país independente. A colonização britânica na Austrália foi justificada com a doutrina legal de terra no Lius, terra de ninguém, que efetivamente apagou 50.000 anos de história aborígene. No início do século XX, um dos lemas favoritos do sionismo falava do retorno de um povo sem terra, os judeus a uma terra sem povo palestina. A existência de uma população árabe local foi convenientemente ignorada. Em 1969, a primeira-ministra israelense Golda Meir disse que não existe e nunca existiu um povo palestino. Essas ideias são muito comuns em Israel até hoje, apesar
apesar de décadas de conflitos armados contra algo que não existe. Por exemplo, em fevereiro de 2016, a parlamentar Anat Berko fez um discurso no parlamento de Israel no qual duvidava da realidade e da história do povo palestino. Sua prova? A letra P nem sequer existe em árabe, então como pode haver um povo palestino? Em árabe, usa-se F em lugar de P e U. Nome árabe para Palestina é Falastim. A espécie da pós-verdade, os humanos sempre viveram na era da pós-verdade. O Homo sapiens é uma espécie da pós-verdade, cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas. Desde a Idade da Pedra, mitos que se autorreforçavam serviram para unir coletivos humanos. Realmente, o Homo sapiens conquistou esse planeta graças, acima de tudo, à capacidade exclusiva dos humanos de criar e disseminar ficções. Somos os únicos mamíferos capazes de cooperar com vários estranhos, porque somente nós somos capazes de inventar narrativas ficcionais, espalhá-las e convencer milhões de outros a acreditar nelas. Enquanto todos acreditarmos nas mesmas ficções, todos nós obedecemos às mesmas leis e, portanto, cooperamos efetivamente. Assim, se você culpa o Facebook, Trump ou Putin por introduzir a nova e assustadora era da pós-verdade, lembre-se de que séculos atrás milhões de cristãos se fecharam dentro de uma bolha mitológica que se autorreforçava, nunca ousando questionar a veracidade factual da Bíblia, enquanto milhões de muçulmanos depositaram sua fé inquestionável no Corão. Por milênios, muito do que era considerado notícia e fato nas redes sociais humanas eram narrativas sobre milagres, anjos, demônios e bruxas, com ousados repórteres dando cobertura ao vivo diretamente das mais profundas fossas do submundo. Temos zero evidência científica de que Eva foi tentada pela serpente, que as almas dos infiéis ardem no inferno depois que morrem, ou que o Criador do universo não gosta quando um Brahmane se casa com um intocável, mas bilhões de pessoas têm acreditado nessas narrativas durante milhares de anos. Algumas fake news duram para sempre. Estou ciente de que muita gente poderá se aborrecer por eu equiparar religião com fake news, mas este é exatamente o ponto. Quando 1000 pessoas acreditam durante um mês numa história inventada, isso é fake news. Quando 1 bilhão de pessoas acreditam durante milhares de anos, isso é uma religião, e somos advertidos a não chamar de fake news para não ferir os sentimentos dos fiéis ou incorrer em sua ira. Observe, no entanto, que não estou negando a efetividade ou benevolência potencial da religião. Exatamente o contrário. Para o bem ou para o mal, a ficção está entre os instrumentos mais eficazes na caixa de ferramentas da humanidade. Ao unir pessoas, credos religiosos possibilitam a cooperação em grande escala. Eles inspiram a construção de hospitais, escolas e pontes, além de exércitos e prisões. Adão e Eva nunca existiram, mas a Catedral de Chartres continua linda. Grande parte da Bíblia pode ser ficcional, mas ainda é capaz de trazer alegria a bilhões, e ainda é capaz de incentivar os humanos a serem compassivos, corajosos e criativos, assim como outras grandes obras de ficção, como Dom Quixote, Guerra e Paz e Harry Potter. De novo, algumas pessoas podem se ofender com minha comparação da Bíblia com Harry Potter. Se você é um cristão com mente científica, poderia minimizar todos os erros e mitos na Bíblia alegando que nunca se pretendeu que o livro sagrado fosse lido como um relato factual, e sim como uma narrativa metafórica que encerra profunda sabedoria. Mas isso não vale para Harry Potter também? Se você é um cristão fundamentalista, é mais provável que insista em que cada palavra da Bíblia é verdade. Suponhamos por um momento que você tem razão e que a Bíblia realmente é a infalível palavra do único e verdadeiro Deus. O que então você faz com o Corão, o Talmud, o livro dos Mormons, os Vedas, o Avesta, o livro dos mortos egípcio? Você não fica tentado a dizer que esses textos são elaboradas ficções criadas por humanos de carne e osso, ou talvez por demônios? E como vê você a divindade de imperadores romanos como Augusto e Cláudio? O Senado romano alegava ter o poder de transformar pessoas em deuses, e depois esperava que os súditos do império cultuassem esses deuses. Isso não era ficção? De fato, temos pelo menos um exemplo na história de um falso deus, que reconheceu a ficção numa declaração por sua própria boca. Como já observado, o militarismo japonês na década de 1930 e início da de 1940 apoiava-se na crença fanática na divindade do imperador Hirohito. Após a derrota do Japão, Hirohito proclamou publicamente que isso não era verdade, e que ele afinal de contas não era um deus. Assim, mesmo se concordarmos que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, isso ainda nos deixa com bilhões de devotos hindus, muçulmanos, judeus, egípcios, romanos e japoneses que durante milhares de anos depositaram sua confiança em ficções. De novo, isso não quer dizer que essas ficções são necessariamente desprovidas de valor ou danosas. Ainda podem ser belas e inspiradoras. É claro que nem todos os mitos religiosos foram igualmente benevolentes. Em 29 de agosto de 1255, o corpo de um menino inglês de 9 anos de idade chamado Hugh foi encontrado num poço, na cidade de Lincoln. Mesmo sem Facebook nem Twitter, rapidamente espalhou-se o boato de que Hugh tinha sido vítima de um assassinato ritual realizado pelos judeus locais. A história foi crescendo à medida que era recontada, e um dos mais renomados cronistas ingleses da época, Matthew Paris, criou uma detalhada e sangrenta versão de como judeus prominentes de toda a Inglaterra reuniram-se em Lincoln para engordar, torturar e finalmente crucificar o menino sequestrado. 19 judeus foram julgados e executados pelo suposto assassinato. Libelos de sangue semelhantes tornaram-se populares em outras cidades inglesas, levando a uma série de pogroms nos quais comunidades inteiras foram massacradas. Posteriormente, em 1290, toda a população judaica da Inglaterra foi expulsa do país. 3. A história não termina aí. Um século depois da expulsão dos judeus da Inglaterra, Geoffrey Chaucer, o pai da literatura inglesa, incluiu um libelo de sangue modelado na história de Hugh de Lincoln em seus contos da Cantuária, Conto da Prioresa. O texto culmina com o enforcamento dos judeus. Libelos de sangue semelhantes tornaram-se subsequentemente componentes básicos de todo o movimento antissemita, da Espanha medieval à Rússia moderna. Pôde-se ouvir um eco distante disso na fake news, de que Hillary Clinton chefiava uma rede de tráfico humano, que mantinha crianças como escravas sexuais no porão de uma pizzaria muito frequentada. Não foram poucos os americanos que acreditaram na história, destinada a prejudicar a campanha eleitoral de Clinton, e uma pessoa até veio armada à pizzaria e exigiu ver o porão. Constatou-se que a pizzaria nem tinha porão. 4. Quanto ao próprio Hugh de Lincoln, ninguém sabe realmente como ele morreu, mas foi enterrado na Catedral de Lincoln e venerado como um santo. Foi reputado como realizador de vários milagres, e seu túmulo continua a atrair peregrinos até mesmo séculos depois da expulsão de todos os judeus da Inglaterra. 5. Foi somente em 1955, 10 anos após o Holocausto, que a Catedral de Lincoln repudiou a versão do libelo de sangue, colocando uma placa junto ao túmulo, onde se lê: histórias inventadas de assassinatos rituais de meninos cristãos por comunidades judaicas eram comuns em toda a Europa durante a Idade Média e mesmo muito mais tarde. Essas ficções custaram a vida de muitos judeus inocentes. Lincoln teve sua própria lenda, e a alegada vítima foi sepultada na catedral no ano de 1255. Essas histórias não redundam em crédito para a cristandade. 6. Bem, algumas fake news duram apenas 700 anos.
Uma vez mentira, sempre verdade. Religiões antigas não foram as únicas que usaram ficção para cimentar cooperação. Em tempos mais recentes, cada nação criou sua própria mitologia nacional, enquanto movimentos como o comunismo, o fascismo e o liberalismo modelaram elaborados credos que se autorreforçam. Disse que Joseph Goebbels, o maestro da propaganda nazista, e talvez o mais realizado mago da mídia da era moderna, explicou seu método sucintamente declarando que uma mentira dita uma vez continua uma mentira, mas uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. 7. Em Mein Kampf, Hitler escreveu que a mais brilhante técnica de propaganda não vai ter sucesso, a menos que se leve sempre em conta um princípio fundamental. Ela tem de se limitar a alguns pontos e repeti-lo sem parar. 8. Será que algum vendedor de fake news atual é capaz de fazer melhor do que isso? A máquina de propaganda soviética foi igualmente ágil com a verdade, reescrevendo a história de tudo, desde guerras inteiras até fotografias individuais. Em 29 de junho de 1936, o jornal oficial Pravda, Verdade, em russo, trazia na primeira página uma foto de um sorridente Joseph Stalin abraçando Gelia Markizova, uma menina de 7 anos. A imagem tornou-se um ícone stalinista, consagrando Stalin como pai da nação e idealizando a feliz infância soviética. Gráficas e fábricas por todo o país produziram milhões de pôsteres, esculturas e mosaicos da cena, que foram exibidos em instituições públicas de uma extremidade da União Soviética a outra. Assim como nenhuma igreja ortodoxa russa está completa sem um ícone da Virgem Maria segurando o menino Jesus, nenhuma escola soviética poderia dispensar um ícone de papai Stalin segurando a pequena Gelia. Infelizmente, no império de Stalin, a fama era quase sempre um convite à catástrofe. Um ano depois da foto, o pai de Gelia foi preso sob espúria acusação de que era um espião japonês e um terrorista trotskista. Em 1938 foi executado, uma das milhões de vítimas do terror stalinista. Gelia e sua mãe foram exiladas para o Cazaquistão, onde a mãe logo morreu em circunstâncias misteriosas. O que fazer agora com os incontáveis ícones mostrando o pai da nação com a filha de um condenado inimigo do povo? Sem problema. Daquele momento em diante, Gelia Markizova desapareceu, e a feliz criança soviética na imagem ubíqua foi identificada como Mama Katina Pangova, uma menina tadik de 13 anos, que recebeu a ordem de Lenin colhendo diligentemente grandes quantidades de algodão nos campos. Se alguém achasse que a menina na foto não parecia ter 13 anos, pensava 2 vezes antes de mencionar tal heresia antirrevolucionária. 9. A máquina de propaganda soviética era tão eficiente que conseguiu esconder as atrocidades monstruosas em casa ao mesmo tempo que projetava uma visão utópica no exterior. Hoje os ucranianos se queixam de que Putin conseguiu enganar grande parte da mídia ocidental quanto às ações da Rússia na Crimeia e em Donbas. Mas na arte da enganação ele dificilmente se equipara a Stalin. No início da década de 1930, jornalistas e intelectuais ocidentais de esquerda louvavam a União Soviética como uma sociedade ideal, enquanto ucranianos e outros cidadãos soviéticos morriam de fome aos milhões por causa das políticas orquestradas por Stalin. Apesar de, na era do Facebook e do Twitter, ser às vezes difícil decidir em quais versões de um acontecimento acreditar, pelo menos já não é mais possível um regime matar milhões sem que o mundo saiba. Além de religiões e de ideologias, empresas comerciais também se apoiam em ficção e fake news. Divulgar uma marca envolve recontar a mesma narrativa ficcional várias vezes, até as pessoas ficarem convencidas de sua veracidade. Que imagens ocorrem quando você pensa em Coca-Cola? Você pensa em pessoas jovens e saudáveis praticando esportes e se divertindo? Ou pensa em pessoas com diabetes e sobrepeso deitadas numa cama de hospital? Beber Coca-Cola não te deixará mais jovem, mais saudável, nem mais atlético, e sim mais propenso a sofrer de obesidade e diabetes. Mas durante décadas a Coca-Cola investiu bilhões de dólares associando sua imagem à juventude, saúde e esportes, e bilhões de humanos subconscientemente acreditam nessa associação. O fato é que a verdade nunca teve papel de destaque na agenda do Homo sapiens. Muita gente supõe que se uma determinada religião ou ideologia não representa a realidade, cedo ou tarde seus adeptos acabarão descobrindo, porque não serão capazes de competir com rivais mais esclarecidos. Bem, esse é apenas mais um mito reconfortante. Na prática, o poder da cooperação humana depende de um delicado equilíbrio entre a verdade e a ficção. Se você distorcer demais a realidade, isso na verdade vai enfraquecê-lo, fazendo-o agir de maneira irrealista. Por exemplo, em 1905, um médium da África Oriental chamado Kinjekitile Ngwale alegou estar possuído pelo espírito da cobra Ongo. O novo profeta tinha uma mensagem revolucionária para o povo da colônia alemã da África Oriental: o não se expulsem os alemães. Para tornar a mensagem mais atraente, Ngwale proveu seus seguidores de remédios mágicos que, supostamente, transformariam as balas dos alemães em água, magi, em Swahili. Isso deu início à rebelião Magi. Ela fracassou, porque no campo de batalha, as balas alemãs não se transformaram em água. Em vez disso, elas rasgaram impiedosamente o corpo dos mal-armados rebeldes. 2.000 anos antes, a grande revolta judaica contra os romanos foi inspirada, de forma parecida, por uma ardente crença de que Deus lutaria pelos judeus e os ajudaria a derrotar o aparentemente invencível Império Romano. Isso fracassou também, levando à destruição de Jerusalém e ao exílio dos judeus. Por outro lado, você não será capaz de organizar com eficiência grandes massas sem se apoiar em alguma mitologia. Se ficar preso à realidade crua, poucas pessoas o seguirão. Sem mitos, teria sido impossível organizar não só as revoltas Magi judaicas, mas também as muito mais bem-sucedidas rebeliões dos Magi e dos Macabeus. As histórias falsas têm uma vantagem intrínseca em relação à verdade, quando se trata de unir pessoas. Se você quer calibrar a lealdade de um grupo, pedir às pessoas que acreditem num absurdo é um teste muito melhor do que pedir que acreditem na verdade. Se um grande chefe disser o sol nasce no leste e se põe no oeste, não se requer lealdade para aplaudi-lo. Mas se o chefe disser o sol nasce no oeste e se põe no leste, apenas os que lhe forem verdadeiramente leais baterão palmas. Da mesma forma, se todos os seus vizinhos acreditarem na mesma história absurda, você pode contar com eles em momentos de crise. Se só aceitam acreditar em fatos comprovados, o que isso prova? Poder-se-ia alegar que, ao menos em alguns casos, é possível organizar pessoas mediante acordos consensuais e não por meio de ficções e mitos. Assim, na esfera econômica, dinheiro e corporações unem pessoas muito mais efetivamente do que qualquer deus ou livro sagrado, apesar de todos saberem que isso é apenas uma convenção criada por humanos. No caso do livro sagrado, um verdadeiro crente diria eu acredito que o livro é sagrado, enquanto no caso do dólar, um verdadeiro crente diria apenas que eu acredito que outras pessoas acreditam que o dólar tem valor. É óbvio que o dólar é apenas uma criação humana
humana, porém pessoas do mundo inteiro respeitam. Se é assim, porque os humanos não são capazes de abandonar todos os mitos e ficções e se organizar com base em convenções consensuais, como o dólar. Essas convenções, no entanto, não são claramente diferentes de ficção. A diferença entre livros sagrados e dinheiro, por exemplo, é muito menor do que pode parecer à primeira vista. Quando vem uma nota de dólar, a maioria das pessoas esquece que aquilo é apenas uma convenção humana. Quando vem um pedaço de papel verde com a figura do homem branco que já morreu, elas o veem como algo valioso em si mesmo e por si mesmo. Dificilmente pensam: na verdade, isso é um pedaço de papel sem valor, mas